Hoje nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o êxodo rural. Na nossa aula passada, falamos sobre o campo e a cidade, suas características e diferenças. Hoje nós vamos falar do trabalhador do campo. Como esse trabalhador age no campo e age na cidade. Vamos lá. Êxodo. O que é êxodo? Êxodo significa saída, fuga. Êxodo, então, a saída do campo para a cidade. E ele tem vários motivos. E os dois principais motivos por que ele ocorre é por conta da miséria do trabalhador do campo e por conta das tecnologias, ou seja, as máquinas. Os grandes fazendeiros começam a substituir a mão de obra do lavrador pelas máquinas, né? Que é muito mais rápida, muito mais eficiente. Não precisam mais do lavrador para plantar e colher, né? A tecnologia começa a chegar e eles começam, então, a se sentir muito mais pressionados pela escassez de oportunidade. Vamos lá. Os lavradores, também chamados como boias frias, por que são chamados assim? Eles são chamados assim porque eles saem muito cedo lá de suas casas, ainda de madrugada. Eles pegam seus alimentos, põem na mochila ou nas suas bolsas, e lá na lavoura, no mesmo lugar onde eles estão trabalhando, eles não têm onde esquentar esse alimento. Então eles abrem lá suas marmitas, né? E comem o seu alimento frio. Por isso começaram a ser chamados de boias frias. Eles são geralmente pessoas sem nenhuma qualificação profissional. Ou seja, ele não tem um ofício, ele não tem uma profissão, né? Muitos deles são até analfabetos. Como assim analfabetos? Isso mesmo, não sabem ler, não sabem escrever. Por isso, eles se sujeitam a trabalhar por salários bem baixos e sem nenhuma garantia. O que é sem garantia? É sem nenhuma carteira assinada, sem garantia de nada. Se machucarem, garantia nenhuma. E eles trabalham de 10 a 12 horas por dia. Eu aposto que você deve estar pensando que isso já aconteceu lá atrás e que hoje isso não ocorre mais. Mas é aí que você se engana. Hoje, neste momento, ainda ocorre essa situação, mas com uma coisa mais grave ainda, com um agravante. Cada vez mais os trabalhadores vão para a roça muito cedo, ou seja, cada vez mais jovens, crianças da idade de vocês, de 10, 11 anos e às vezes até mais cedo. Essas crianças também enfrentam essas duras jornadas, perdendo sua escola e perdendo sua infância. Muitos fazendeiros, os donos das grandes propriedades, exploram essas pessoas por essa grande dificuldade. Muitos trocam esse trabalho pesado por moradia e péssimo alimento. Então eles dão lá umas madeiras lá para eles fazerem uns barracos de madeira. E isso é crime. Isso é chamado de trabalho escravo. Isso acontece até hoje também. E isso também acontece com as crianças. Sabemos que a criança não pode trabalhar. É proibido. Trabalho infantil é proibido. A criança, ela precisa estar na escola para ela poder se qualificar. Quando a criança ela vai para a lavoura, ela está pulando aquela fase de escolarização. Além dela perder a oportunidade de poder se profissionalizar, ela está sendo explorada. Como eu falei, é trabalho infantil, é crime. Essas pessoas querendo sair dessa jornada bem complicada e bem difícil, essas pessoas começam a sair do campo e vir aqui para a zona urbana, ou seja, para a cidade. As pessoas então chegam aqui na cidade em busca de uma vida melhor. Olha aí o êxodo rural, saída do campo e vem para a cidade. Chegando aqui na cidade, eles encontram uma dificuldade maior ainda, porque as cidades cada vez mais tecnológicas,
mais globalizada, olha a globalização aí que nós também já falamos numa aula passada. A cidade busca profissionais mais qualificados. E como nós falamos até agora, muitas dessas pessoas não têm qualificação profissional nenhuma. Alguns chegam aqui e até conseguem se profissionalizar, conseguem estudar, mas muitos chegam aqui e encontram uma dificuldade muito grande e não conseguem sua qualificação profissional, não conseguem ser nem alfabetizados. Então essas pessoas acabam chegando à miséria total. Ou então muitos acabam voltando para o campo. E o trabalhador da zona urbana, da cidade, ele encontra alguma dificuldade? Sim, ele encontra várias dificuldades, mas não chega nem próximo da dificuldade que o trabalhador do campo encontra. O trabalhador urbano da cidade, ele tem muito mais competitividade, mas ele também tem muito mais acesso aos meios dos cursos profissionalizantes, ele tem muito mais acesso à escolarização. Então, para ele, fica muito mais fácil chegar ao sucesso desejado, à sua profissão desejada. Quanto que para o trabalhador do campo, o processo é muito mais difícil, é muito mais lento. Então, era isso, gente. Eu queria só que a gente fizesse esse paralelo, essa relação entre o trabalhador rural, por que eles saem de lá e vêm para cá, o êxodo rural, né? E o que eles vêm fazer aqui na zona urbana, eles vêm em busca de quê, né? Então agora a gente já esclareceu essa relação e hoje a gente fica por aqui.